Olá, meu nome é Isabel Moura. Eu sou Cristiane Botelho. Nós somos professora do Instituto Municipal Helena Tipoff, da área de estudos específicos de transtorno global do desenvolvimento. Nosso objetivo em estar aqui com vocês é construir estratégias pedagógicas inclusivas para o nosso aluno com transtorno global do desenvolvimento. A educação é um direito de todos. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de sociedade e deficiência. E o nosso aluno é um aluno que durante muito tempo foi excluído do ambiente educacional. Não só do ambiente educacional, como de qualquer outro espaço da sociedade. Por várias questões. Por desconhecimento de suas especificidades. Por uma sociedade que se mostrava excludente. Hoje, nós estamos tentando mudar esse panorama. Quando nós falamos desse aluno, nós lembramos que a sociedade possui atitudes que podem favorecer ou prejudicar o processo de inclusão. Nós temos uma sociedade que tem preconceitos que vão determinar as relações. Uma sociedade que cria estereótipos e que cria estigmas. E que esses estigmas vão mostrar como essa sociedade vai inserir ou excluir o aluno ou qualquer pessoa que se mostre diferente. E aí nós temos a fala de um aluno que terminou o ensino fundamental em 2010. E essa fala é dele. Até hoje eu sinto a tristeza do passado afetando minha vida como se fosse um estigma. Esta é a sociedade que nós estamos falando. É a sociedade que precisa, de alguma maneira, repensar a sua maneira de lidar com as crianças que têm transtorno global de desenvolvimento. E a maneira melhor de lidar com o estigma é a construção de todo um novo repertório de informações atualizadas, informações que vão, na verdade, dizer quem é esse menino, quem é esse aluno, quem é esse adolescente que tem transtorno global do desenvolvimento. E para falar quem é esse aluno, nós precisamos do conceito. Podemos notar alguns tópicos. Crianças com transtorno global de desenvolvimento são aquelas que apresentam alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, então ela tem toda uma organização do corpo diferenciada, tá? Comprometimento nas relações sociais, na comunicação e estereotipia motora. Dentro desse grupo, transtorno global do desenvolvimento, nós encontramos aluno com transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo de infância, psicoses e transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Então, nós encontramos nesse aluno o que a gente chama de tríade, que são especificidade nas áreas de desenvolvimento. 3 áreas em especial. Nós vamos encontrar especificidade na área do comportamento, na área da interação social e na área da linguagem. Que especificidades são essas? Essas especificidades são muito importantes que o professor conheça, que o professor reconheça até para que ele possa fazer realizar planos pedagógicos ou estratégia para atendimento educacional desse aluno. Por exemplo, na área da comunicação ou da linguagem, nós encontramos alunos que não falam, alunos que falam de maneira alterada, alunos que apresentam uma fala chamada ecolálica, uma fala que repete tudo o que a gente fala. Alunos que não usam a gramática, alunos que usam uma palavra que significa uma frase inteira. Existem estratégias para que ele desenvolva uma fala funcional, porque ele pode apresentar até mesmo uma fala, mas que não tem função de comunicação. Com relação à interação social, é outro aspecto que nós precisamos estar atentos. O aluno TGD, o aluno com transtorno global do desenvolvimento, tem grande dificuldade de construir as habilidades sociais.
de construir estratégias de se relacionar com outras crianças. Apresenta uma tendência a procurar brincadeiras isoladas, interesse em atividades que não têm significado para uma outra criança e muitas vezes a opção dele é só a procura ao adulto. Precisamos também estabelecer algumas estratégias para mudar esse quadro. E o mais comum, né, que muitas vezes preocupa a escola, preocupa a professora, são as questões comportamentais. Esse menino apresenta comportamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque ele estabelece algumas regras internas que fazem com que ele se sinta melhor. Então, ele pode apresentar rituais não funcionais, tipo bater palma e rodar quando está feliz. Quando está triste, cuspir. Porque é a maneira como ele se organizou para lidar com o mundo. Ele pode apresentar rotinas ritualizadas. Só vai para a escola numa determinada sequência. Só vai para a escola por um caminho. Só fala com pessoas que ele conhece quando ele fala. Essas estratégias que ele utiliza são estratégias que precisam ser revistas e trabalhadas com o professor para que construa as estratégias que tenham funcionalidade. O que eu estou dizendo é que todas essas especificidades podem ser modificadas. Vai depender do trabalho que esse menino vai depender do trabalho realizado com esse menino. Durante muito tempo se acreditava que não adiantava esse trabalho. Hoje em dia a gente sabe que ao utilizar algumas estratégias com relação à comunicação desse menino, ele apresenta um processo de comunicação funcional. Ele apresenta e ele deseja o contato com o outro. Na maioria das vezes, esse menino tem, sim, desejo de contato com o outro. O que ele não tem é instrumento para se chegar ao outro. Tá? E aí, passando das questões de comportamento e de linguagem, próximo, o que o professor tem que estar refletindo, né? Como é que esse menino funciona, né? Existe toda uma história de que esse menino não é inflexível. Será que realmente ele é inflexível? Porque a partir de um trabalho com ele, nós percebemos que ele muda. Então, existe sim no início um apego à rotina, mas essa rotina, ao ser trabalhada, os aspectos que o professor pode estar priorizando é antecipar o que vai acontecer. Quando ele antecipa o que vai acontecer, esse menino responde bem a mudanças de rotina. Se a gente pensar que esse menino faz o isolamento, mas se existem estratégias que eu posso estar utilizando para que essa criança aceitar o contato com o outro, essa criança apresenta uma outra maneira de lidar com você, ou com o professor, ou com a escola. Depende do processo de acolhimento que você faça com ele. Então, se você usa o interesse dele para se aproximar dele, ele abre o que a gente chama de janela. E ele passa a interagir melhor com você. Então, eu posso usar o interesse dele para fazer a minha aproximação a esse menino. Eu tenho que pensar que a adaptação desse menino na escola ou em qualquer outro ambiente, ela é uma adaptação que vai se construindo de maneira progressiva. Eu vou aos poucos construindo a minha relação com esse menino, a relação desse menino com a escola, a relação desse menino com os meninos, com os coleguinhas, com os pares da mesma idade. É importante a escola, porque a escola é um ambiente que vai propiciar o desenvolvimento desse menino. Até os rituais da escola são importantes, porque no ritual da escola, entrar na fila para comer,
ir utilizar o banheiro, solicitar a ajuda do colega, ele está construindo o conhecimento e construindo as habilidades sociais. Então, os rituais da escola, eles vão funcionar como uma organização interna para esse menino. A intervenção dos colegas já é de conhecimento de todos os pedagogos e todos os especialistas em educação, que uma criança media muito mais o processo de aprendizagem do que um adulto. Então, se eu utilizo o colega como fonte de aprendizagem para esse menino cresce mais. Então, as intervenções dos colegas, elas são transformadoras desse comportamento. Nós temos um especialista na área de transtorno global do desenvolvimento, que é o Dr. Belisário, que ele coloca dá muita ênfase à escola, e ele diz que a escola tem que se mostrar essencial para o desenvolvimento desse menino, porque ela é que propicia um espaço rico para a construção de conhecimento, para a construção de habilidades sociais, para a construção e de potencialidade, porque esse menino tem. E muitas vezes ele está preso numa série de comportamentos que são atípicos para a criança da idade dele, mas que com o processo de inclusão, ele aos poucos vão se diluindo e esse menino vai se beneficiando da escola e a escola vai se beneficiando da presença desse menino, aprendendo a lidar com a diferença. Tá? Pode passar. A abordagem pedagógica, e a Cris vai falar um pouquinho para a gente desse aspecto. Como a Isabel já havia falado, nós vamos estar lidando com um aluno com transtorno global do desenvolvimento que vai apresentar características muito peculiares. Dentro dessas características, o professor que trabalha diretamente com o aluno tem que refletir, repensar suas práticas para criar uma abordagem pedagógica que favoreça o sucesso e a inclusão desse aluno. Quando a gente fala de uma abordagem pedagógica, para qualquer criança, a gente não tem um modelo, uma técnica que seja favorável à aprendizagem de todos. Então, a professora vai ter que trabalhar basicamente com uma observação muito mais sensível para esse aluno, percebendo, né, dentro da área da sua comunicação, se ele já apresenta essa comunicação ou não, de que forma ele busca interagir com seus colegas, de como ele participa dessas interações sociais dentro do espaço escolar, para que ela possa ir pensando, junto com um professor de atendimento educacional especializado, estratégias que favoreçam o crescimento e a potencialidade desse aluno. Então, falar de uma abordagem pedagógica não é falar de um método único, né? A gente está falando aqui o tempo todo de uma forma dialógica de que esse professor ele tem que estar em contato com outros profissionais, trocando com profissionais da própria escola, trocando com a família dessa criança, que é fundamental para que ela possa, então, fazer o seu planejamento, planejar as atividades e as estratégias que vão atingir diretamente o aluno e favorecer as suas aprendizagens. Então, essa abordagem, quando a gente diz que os objetivos gerais da educação para o aluno com TGD são os mesmos para qualquer outra criança que esteja incluída nesse ambiente escolar, é dizer que, tanto na educação infantil quanto na educação, né, do ensino fundamental, ela vai se beneficiar de todos os objetivos que são planejados para a sua turma. Qual é a função social da escola? É essa criança ter contato com os conhecimentos acadêmicos, sistematizar conceitos que ela já traz de casa, conceitos informais, e que ela possa se constituir nessa relação das trocas, das aprendizagens, se constituir enquanto um indivíduo pertencente de uma comunidade e de uma sociedade. Então, a abordagem pedagógica tem esse enfoque de fazer com que a criança se desenvolva, passe a se sentir pertencente a um grupo social e que esse professor vai ter uma rede de apoio de outros profissionais para que pensem tanto no planejamento, nas estratégias e nos recursos que precisam ser, sim, elaborados e confeccionados para atender às suas especificidades. Então,
dentro dessas questões mais específicas relacionadas ao aluno com transtorno global do desenvolvimento, nós vamos abordar primeiramente a questão da arquitetura, que a gente pode estar falando dos recursos de acessibilidade. Dentro desses recursos de acessibilidade, a gente tem, né, a proposta de estar discutindo com esse professor que faz o atendimento com os alunos com transtorno global do desenvolvimento, a localização da sala de aula, né? Se é uma sala de aula localizada num ambiente de muitas passagens, perto de uma coordenação, perto de um pátio do recreio, que a maior parte do dia tem muito movimento, muito barulho, isso pode afetar diretamente a aprendizagem desse aluno dentro da sala de aula. Então, tem que se pensar coletivamente, né, dentro desse espaço escolar, o melhor lugar, né, a melhor sala para que esse aluno não fique exposto a muitos ruídos e que, de alguma maneira, possa desestabilizar os seus comportamentos. O ambiente facilitador de aprendizagem, ele vem desde o espaço externo, de todos os espaços do ambiente escolar, não é só dentro da sala de aula, é dentro do refeitório, da sala de leitura, onde todos os profissionais que vão trabalhar com essa criança estejam preparados a receber esse aluno, que já conheçam algumas características que a Isabel já comentou, né, sobre as suas especificidades dentro da área da comunicação, da interação social e do comportamento. Esses profissionais sendo preparados, né, e capacitados para receber esse aluno, é uma forma de estar trabalhando um ambiente facilitador. O professor, na sua sala de aula, ter espaços na sua sala com murais, que esse aluno possa buscar recursos visuais para que facilitem a sua aprendizagem e sirvam também de apoio, né, de recursos de memória para o desenvolvimento da alfabetização, para outros níveis também, para os trabalhos de ciências, de geografia. Se o grupo preparou uma maquete ou preparou um mapa, esse mapa ele pode estar exposto nesse ambiente para facilitar esse apoio visual e o uso, né, periódico do aluno para ele avançar nos seus conteúdos pedagógicos e realizar suas atividades em sala de aula. O uso de tecnologias assistivas, né, são tecnologias que hoje nós temos... São tecnologias assistivas que lançamos mão, tanto de uma prancha de comunicação, para que esse aluno amplie a sua forma de se comunicar com seus colegas, com os professores, o uso do computador na sala de aula, as pranchas de comunicação, os vocalizadores para as crianças que não têm, né, eles não têm a habilidade da fala mais organizada ou a que apresente até o mutismo. Então, são tecnologias que vão desde uma baixa tecnologia até a alta tecnologia utilizadas em sala de aula. E os espaços estruturados, ambientes em que fiquem expostos experiências que essas crianças tenham feito, que eles tenham a oportunidade de ter uma rotina organizada na sala de aula, para que eles façam uma previsão do que vai acontecer durante o dia ou durante aquele mês, né? Qual o assunto que a turma está trabalhando? Então, vamos expor esse ambiente, vamos expor esses trabalhos no ambiente em que ele vai circular pela escola, nos murais, no corredor, dentro da sala de aula. E nesses espaços estruturados, a gente também vê a necessidade, né? Além de uma rotina organizada, os materiais que vão ser utilizados pelo professor com esse aluno, eles também têm que ser previamente selecionados, né? Se um professor de geografia vai trabalhar, né, com esse aluno a localização de algum país no mapa, né, ele pode lançar mão de um globo terrestre, ele pode buscar materiais para organizar essa prática pedagógica dentro do seu ambiente escolar. Bem, e a gente então vai continuar falando dessa prática pedagógica. Ela tem sempre que estar sendo pensada, elaborada em conjunto, tem que estar prevista dentro do projeto político-pedagógico. A escola toda tem que estar envolvida dentro dessa prática pedagógica para que o professor possa fazer o seu planejamento de sala de aula. E essa prática não é só, né, pensando e visando o aluno com transtorno global do desenvolvimento, mas
fazer essa prática com a utilização de múltiplas linguagens, recursos de DVD, de músicas, de focos de interesse que essa criança traz de casa, né, sobre alguns desenhos, alguns personagens da televisão, o professor pode trabalhar com todo o grupo. Você não precisa fazer e elaborar um planejamento único e exclusivo para aquele aluno, mas pode sim, dentro de um planejamento para todos, criar estratégias específicas, né? E essa prática pedagógica, ela tem que estar embasada em cima dessa observação do professor, fazendo o levantamento das necessidades especiais desse aluno em cada área em que a Isabel já mencionou. Quais são as suas especificidades dentro da área do comportamento? Quais são as suas especificidades dentro da área da interação social? Quais são as suas especificidades dentro da área da comunicação? Porque cada aluno é único. Por mais que a gente fale de alunos com transtornos globais do desenvolvimento, nós nunca vamos, né, quando falar aqui das suas especificidades, falar de um único aluno. Cada aluno ele pode apresentar de várias formas essas especificidades e de formas diferenciadas. Então, nós temos que ter uma parceria muito forte com a família, né? Uma interlocução com essa família para estar conversando com ela, fazendo esses levantamentos, de ver como é que esse aluno já chega na escola, o que ele já traz, quais os pontos, né, que mais chamam a atenção desse professor, para que ele possa criar estratégias de atuação com ele no seu dia a dia, no contexto escolar. Isso aí. Dentro da comunicação, nós vimos, né, através de pesquisas, trabalhos já desenvolvidos no Instituto Helena Ansporoff, em parcerias com instituições e universidades, que a comunicação em si é o fator principal, né, que geralmente desencadeia as questões mais graves em relação aos comportamentos, chamam mais a atenção desse professor, né, quando o aluno não tem essa facilidade de interação, porque justamente lhe falta a comunicação. Se esse aluno não tem uma linguagem, né, uma fala funcional, se ele não consegue se expressar, se ele não consegue mostrar para o professor o que ele quer, as suas interações, a sua comunicação, né, fica muito limitada. Então, como a Isabel já até falou, se esse aluno cospe, ou se esse aluno, num determinado momento de muita euforia e alegria, ele começa a rodar, começa a bater palmas, né? Ele pode ali naquele momento estar tentando comunicar alguma coisa que ele está sentindo, ou alguma coisa que ele está desejando, por não ter, de uma forma mais organizada, uma forma de passar para o outro aquilo que ele está sentindo. Então, o uso da comunicação alternativa ou ampliada vem justamente para atender a essas características. Como ele, né, não vai ter essa intencionalidade inicialmente, alguns deles, é o que a gente já falou aqui, né, Isabel? Nem todos vão ter a necessidade de trabalhar com a comunicação alternativa ampliada. Alguns já vêm com uma linguagem mais estruturada, principalmente nos casos, né, de transtornos do Asperger, eles trazem já um discurso mais elaborado e a gente vai trabalhar com outras estratégias. Mas com crianças que apresentam mutismo, um atraso muito grande na fala, apresentam ecolalias, apresentam essa fala restrita, nós vamos lançar mão desse recurso que a gente, né, antigamente, há um tempo atrás, só trabalhava com crianças com deficiência física ou múltipla, em que não oralizavam, e que nós já temos pesquisas e estudos vendo que os autistas também se beneficiam desse recurso. Então, através da comunicação alternativa ampliada, nós vamos conseguir sanar algumas dificuldades da comunicação. Esse aluno ele vai ter um repertório muito maior e eficaz nessa interação com o outro. Isso não quer dizer que ele vai substituir totalmente a sua oralidade. Se ele já constrói, né, ele já consegue verbalizar algumas palavras, ou se ele se utiliza de ecolalia, não vai, as pessoas têm um mito de que a gente trabalhando a comunicação alternativa com os alunos, esses alunos eles não vão falar mais, vão usar só a comunicação através desse recurso. E isso não é verdade. A gente vê o que acontece é justamente ao contrário.
cada vez mais que ele consegue interagir com o outro, ter uma resposta positiva desse outro, ele entra num ciclo de querer se comunicar mais, porque ele percebe que ele está sendo compreendido, né? Então, a comunicação alternativa ampliada, ela não substitui essa linguagem que vai ser estimulada o tempo todo através da fala e da mediação do professor. Mas sim, vai ampliar a sua convivência com o mundo e com seus pares dentro do ambiente escolar, né? E o que a gente também vê de mais positivo é a redução dessa angústia, né? Da ansiedade, muitas vezes, desse aluno de não conseguir se comunicar. Então, a gente geralmente orienta o professor, né, que um dos aspectos assim, mais importantes para ele trabalhar na sala de aula, para iniciar o trabalho de comunicação alternativa ampliada, ele começar a chamar a atenção desse aluno, né, para certos objetos, realhas, desde a confecção do cartão de rotina, ele pode fazer esse trabalho para depois ampliar com a comunicação alternativa ampliada. Com fotografias dele, com fotografias dos objetos em que ela vai começar a fazer com que ele sinalize ou que ele vá pegar o objeto e leve até o local onde ele quer, né, fazer alguma coisa. Um exemplo, se você constrói com esse aluno uma rotina dentro da sala de aula, em que você prevê 3 momentos. A hora da entrada, onde vai ter um objeto do CD, onde vai tocar a música da hora da entrada. A hora do lanche, onde vai ter uma caneca, um pratinho, né? Confeccionado e colocado nessa ficha. E um outro momento em que você vai colocar uma tesoura, um lápis, para a hora da atividade escolar. A partir do momento que você começa a trabalhar com ele, a organização dessa rotina e apresentar esses objetos para ele, que antes ele nem prestava atenção, né, e nem significava o uso desses objetos, você vai começar a estabelecer um vínculo e uma forma de se comunicar com esse aluno. E ele vai chegar a um ponto de ir a esse objeto, né, e pedir para você, ou para colocar esse CD no aparelho de som, ou pegar a caneca para sinalizar que ele está com sede, quer beber água, quer ir para a hora do recreio, e fazer uma escolha entre o lápis e a tesoura para ele poder escolher se primeiro ele quer ir no recorte escolar ou quer ir ou ele quer ir na mesinha do desenho. Então, isso desde a educação infantil, o professor fazendo esse trabalho com a criança, ele vai evoluir de forma significativa até chegar ao ensino fundamental e às outras séries, tá? Então, esse primeiro passo dos objetos, a gente geralmente indica na construção da educação infantil e, a partir do momento que a criança já está sendo trabalhada para a alfabetização, a gente começa a substituir esses objetos e realhas por palavras e figuras e, mais tarde, com o próprio símbolo. Nós temos vários sistemas, né, de figuras, de símbolos que são utilizados para o trabalho da comunicação alternativa ampliada. Um do que a gente trabalha é o PECS, né? Onde você vai ter o recurso de muitos símbolos para criar pranchas de comunicação. Mas você, primeiramente, tem que criar com essa criança uma forma de se comunicar, inicialmente através do sim e do não, tá? Então, você vai construir a rotina, vai trabalhar o sim e o não com a criança, passando mais tarde para figuras e símbolos, onde ele vai poder pegar a ficha para pedir para ir ao banheiro, para beber água, para mostrar se naquele dia alguma coisa está fazendo com que ele fique estressado, zangado, angustiado, ou se ele está feliz com a atividade que está acontecendo na sala de aula. E esses recursos vão auxiliar, né, para a alfabetização. E a Isabel, então, vai dar continuidade, né, explicando um pouquinho mais de que forma a gente pode trabalhar a alfabetização com os alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Como a Cristiane colocou, existe toda uma necessidade de uma estratégia, né? Como esse menino funciona, qual é a comunicação que ele usa, como é que ele está se adaptando àquele ambiente escolar. Quando a gente vai trabalhar o processo de alfabetização, e às vezes a gente encontra algumas situações bem diferenciadas com relação ao alunado TGD. Na maioria das vezes, esse menino entende o que é falado com ele.
E o grande dificultador está no processo de construção do diálogo ou da resposta ao que é falado com ele. Então, muitas vezes esse menino, por ele compreender o que fala e não ter uma resposta, não ter uma maneira de responder, ele pode apresentar algumas outras características. Por exemplo, nós encontramos um número significativo de meninos, principalmente os meninos que têm transtorno global do desenvolvimento, na área de transtorno de Asperger, que têm hiperlexia. O que é isso? Eles podem saber ler, não ler propriamente, eles podem apresentar o domínio da decodificação. Então, eles conseguem ler uma palavra, ele pode ler casa, por exemplo, C com A faz K, S com A faz A, e ele vai ler casa. Mas não significa que ele saiba que casa é a casa onde alguém mora, porque ele compreende o processo de quê? De decodificação e não o processo de leitura propriamente dita. Se eu tenho esse menino nesse processo, toda a estratégia de construção da alfabetização precisa ser repensada, que muitas vezes eu vou ter que apresentar para esse menino aquilo que ele já sabe decodificar. Então, eu vou apresentar para ele a bola, porque a palavra bola ele já conhece. Isso é um aspecto muito interessante e que vai, claro, se necessário, estratégias. Por quê? Ele vai, à medida que o professor vai interagindo com ele e mostrando os objetos que ele já conhece, já decodifica, isso vai abrindo o universo dessa criança. Então, a gente tem um menino que não fala, mas que de alguma maneira decodifica. A gente tem um menino que muitas vezes o professor está dando aula e faz uma pergunta, o menino está andando pela sala e ele responde. Às vezes com uma palavra, mas totalmente contextualizada aquilo que o professor está falando. Então, como fazer uma estratégia de construção da alfabetização e da aprendizagem desse menino? Então, é importante que o professor conheça esse menino, que ele compreenda qual é o processo de comunicação que ele tem. Geralmente, esse menino já tem um processo de comunicação construído com a casa, com seus familiares. E, às vezes, esse processo tem que ser revisitado, a professora tem que transformar, muitas vezes, esse processo, que era um processo construído pela família, num processo funcional para essa criança utilizar em outros espaços. E ela utilizando em outros espaços, isso vai favorecer o quê? Que ela tenha uma interação maior. Porque é provado que esse menino fica no isolamento porque ele não tem o equipamento necessário para se relacionar com outra criança. Na medida que ele descobre mecanismo de interagir com outras crianças, esses mecanismos são utilizados. Como a Cristiane falou, a comunicação alternativa é um facilitador, porque na medida que ele usa um processo que facilita a comunicação dele com o outro, ele descobre o prazer da relação com o outro. E aí os professores até sinalizam que essa criança muda, que essa criança se desenvolve de uma maneira rápida e prazerosa. Então, é importante a gente estar atento como ele funciona, como é que ele se relaciona, como é que ele sinaliza os desejos dele. É importante a construção da relação desse menino com a professora, que muitas vezes esse menino faz uma construção de relacionamento diferenciado. Ele vai aos poucos se aproximando. Então, essa professora, muitas vezes, ela vai ser a porta da construção de outros relacionamentos. Esse menino primeiro faz a relação com essa professora e essa professora, ao apresentar às outras pessoas, essa relação, esse campo social vai se expandindo, né? E isso é uma situação muito pontuada pelos professores que já estão com esses meninos em processo de inclusão. Quando a gente está pensando em estratégias pedagógicas para esse aluno, algumas situações já são assim pontuadas como muito relevantes para o desenvolvimento dessa criança.
As questões da prática pedagógica com esse alunado, ela está sendo construída no dia a dia, porque até recursos teóricos, livros sobre prática pedagógica de aluno TGD, nós temos poucos, mas nós temos já um caminhar. Dentro desse caminhar, nós temos algumas coisas, alguns mecanismos que são facilitadores. Por exemplo, exercício com enunciados curtos e diretos. Esses meninos têm uma dificuldade na atenção concentrada. Então, se você demora muito a falar, eles dispersam. Então, eu tenho que ser clara e objetiva. Eu tenho que falar rápido e falar de uma maneira que ele entenda. Oferecer perguntas que vão orientar o raciocínio na produção desse menino. Então, é uma relação dual. Eu tenho que perguntar, entendeu? Uma coisa importante, muitas vezes eu chego e falo, vocês compreenderam? Se eu falar vocês compreenderam, muitas vezes o nosso menino que tem transtorno global de desenvolvimento, ele não vai entender que ele faz parte de vocês. Então, uma estratégia muito importante é o professor utilizar o nome dele. João, você compreendeu? Esse processo de aprendizagem tem que ser mediado. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais esse professor chamar a atenção desse menino, chamar o nome dele, vai fazer com que ele esteja mais ligado ao processo que está acontecendo dentro da sala de aula. Usar objetos e jogos, né? A ludicidade na sala de aula ela é importante para qualquer criança. Para o nosso aluno com transtorno global do desenvolvimento, ela é essencial. Então, eu tenho que ter objetos atraentes, objetos do interesse dele, eu tenho que ter atividade contextualizada e que tenha funcionalidade para a vida desse aluno. Porque se tiver funcionalidade, ele vai utilizar em outros espaços e aquilo sim vai ser um processo de aprendizagem real. Utilizar figuras de apoio na associação de ideia. Nós temos uma linha de raciocínio. Esses meninos com transtorno global do desenvolvimento, eles têm uma dificuldade de manter o pensamento naquela ação que está acontecendo. Muitas vezes, eles têm os que é dito, meio na gíria popular, fuga de pensamento. Então, é importante que eu utilize recursos visuais, porque é provado que o recurso visual é um facilitador para manter a atenção desses meninos. Então, eu usar figura de apoio, eu fazer associação de ideias, vai fazer com que esse menino fique mais tempo autorregulado e consiga se desenvolver melhor. Oferecer técnicas de estudo e deixá-lo utilizar roteiros. É muito importante para essa criança, muitas vezes para todas as crianças, né, Cris? Sistematizar o que foi aprendido. Hoje nós aprendemos isso, isso e isso. Esse menino se organiza de uma maneira muito mais eficaz quando eu faço o quê? Registro do que foi trabalhado com ele. Quando eu organizo o quê? Fichamento do que nós fizemos. Vamos fazer um passeio pedagógico. O que nós vamos ver nesse passeio? Nós vamos fazer o planejamento antes, nós vamos fazer a atividade e pós a atividade nós vamos fazer o registro do que foi visto e do que foi percebido nesse passeio. Isso é um tipo de organização do pensamento. Isso é um tipo de construção de aprendizagem que facilita muito para o aluno TGD, que tem dificuldade de organizar esse pensamento, dificuldade de utilizar a aprendizagem de um lugar, fazer a transferência dessa aprendizagem para outro. Então, se eu utilizar estratégia mostrando para ele que aquela aprendizagem que ele está tendo naquele passeio, ele pode usar no passeio com a mãe dele, no passeio com a tia dele, em outras situações, aí sim eu vou estar construindo equipamento para esse menino funcionar de maneira mais organizada e mais funcional no dia a dia. É muito interessante que essas crianças, elas têm um interesse muito grande, muitas delas, de colecionar coisas. Elas muitas vezes têm interesse focado num determinado assunto. Então, eu posso utilizar esse interesse focado
para a construção da aprendizagem. Por exemplo, ele adora dinossauro, então eu vou trabalhar matemática a partir do dinossauro, eu vou trabalhar português a partir do dinossauro, mas eu também não posso ficar o resto da vida trabalhando só dinossauro. Eu posso ampliar o campo de interesse. Do dinossauro eu posso apresentar o jacaré, depende das estratégias que eu pensar, né? Então a gente vai ter várias ideias. Nós da área específica de transtorno global de desenvolvimento e do Helena Tipov como um todo, acreditamos que a criança ela é o resultado das experiências que ela tem ao longo da vida dela, né? Então, na medida que ela interage com o outro, ela vai se desenvolvendo. Então, quanto mais eu interajo com o outro, mais eu me desenvolvo. Então, uma criança que tem oportunidade de ir para a escola, que tem oportunidade de sair, que tem oportunidade de trocar, que tem oportunidade de exercer a sua comunicação, ela é lógico que vai ter muito mais sucesso em situações futuras. E também o desenvolvimento, ele está ligado à aprendizagem. Quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Então, a aprendizagem, a escola, ela vai favorecer o desenvolvimento. E a gente tem fala de mãe que fala, nossa, como ele mudou, como ele está diferente, como ele conseguiu isso ou aquilo que ela mesmo não acreditava. Porque o processo de relação e inclusão dele com o outro faz com que ele desenvolva uma série de comportamentos que o isolamento estava prejudicando ou estava prendendo ele em estereotipias, em rituais não funcionais. Então, esse menino vai se beneficiando cada vez mais. Não existe, a Cris já falou, quando a gente fala de menino com transtorno global do desenvolvimento, e a gente tem muitos estudos, muitas estratégias, muitas metodologias que chegam na mídia como as solucionadoras de todos os problemas. Não é verdade. Não existe método ou técnica eficaz em todos os casos. Existem algumas estratégias que facilitam para um determinado menino e outras facilitam para outro. O que significa que o professor que trabalha com o menino TGD precisa ter acesso a essas metodologias para refletir e de repente organizar e utilizar as estratégias que vão dar respostas necessárias para aquele menino, que pode ser totalmente diferente para outro. E outra coisa também que é muito importante, nós vivemos numa sociedade que sempre faz comparações o tempo todo. Então, parece que o desenvolvimento é linear. O desenvolvimento não é linear. O desenvolvimento de qualquer criança, ele se dá por movimentos, saltos, né? Ele não é linear. Então, avaliar uma criança, comparando essa criança com outra, principalmente a criança de TGD, é muito injusto. Então, nós não podemos avaliar uma criança simplesmente comparando essa criança com outra criança. É importante a gente avaliar o desenvolvimento dessa criança com relação ao que ela foi anteriormente. E aí a gente vai ver como é que esse processo de avaliação vai acontecendo, porque cada criança é única em seu processo de desenvolvimento. Umas andam mais tarde, outras andam mais cedo, outras falam mais tarde. Existia até muito tempo atrás uma fala que criança com transtorno global de desenvolvimento que não falou, né, Cris, até aos 9 anos não vai falar. Essa afirmativa não existe mais. Porque nós temos criança TGD que está falando com 14, que está falando com 15, que está falando com 16. Depende da estratégia que eu utilizar para desenvolver essa fala. Porque se eu tenho estratégia para desenvolver, algumas vão falar, outras não. Mas eu vou ter que dar oportunidade a ela a se desenvolver. E a oportunidade passa por um trabalho de quê? De incentivo a essa comunicação, de estratégias para que essa comunicação realmente se efetive. Não existe também nenhum aluno
por mais comprometimento que tenha, que não se beneficie da escola. Até aquele aluno que neste momento está apresentando um comportamento muito difícil, ele vai aos poucos mudar. Então, a escola é um espaço que vai favorecer, né, a construção do conhecimento, a autorregulação e a aprendizagem. E essa aprendizagem abre porta para outras aprendizagens. É muito importante a figura do professor. O professor é essencial no processo desse menino. Esse professor tem que ter uma habilidade, uma sensibilidade, né, uma observação muito atenta para perceber como esse menino se organiza, quais são os caminhos que ele aponta, porque a própria criança, ela vai mostrar os caminhos facilitadores da aprendizagem dela. Então, o professor, ele tem que propiciar situações para o desenvolvimento dessa criança. Então, ele tem que ter um planejamento. Todas as ações dele têm que ter uma meta. O que ele está querendo com aquela atividade para que aquele menino se desenvolva. Ele tem que ser um observador, mas não só um observador, ele é um observador mediador. Então, o próprio menino vai mostrar os caminhos e ele vai utilizar esse caminho mediando essa relação da criança com o espaço escolar, muitas vezes com a própria família, muitas vezes com o colega. Então, o professor, ele é um mediador, ele é um facilitador desse processo de construção. Ele tem que ter, e a gente brinca muito que professor da educação especial e professor de turma comum, professor com aluno professor com aluno incluído, tem que ser persistente, consistente, ele tem que estar muito atento, ele tem que ter várias estratégias para conseguir o desenvolvimento desse menino. Ter firme e seguro, porque esse menino, muitas vezes, ele está num momento muito desorganizado, ele precisa de uma organização externa. Então, a ação do professor, a segurança desse professor vai facilitar a autorregulação. A autorregulação que a gente diz é a capacidade da criança conseguir ficar parada, conseguir se beneficiar, conseguir controlar até as próprias especificidades que estão presentes naquele quadro. E aí, a gente tem os caminhos, né, Cris, para o desenvolvimento desse professor. Quais são esses caminhos? Os caminhos que nós vamos trabalhar, tanto com os professores quanto com os profissionais que trabalham na unidade escolar, vão ser, né, a partir de uma capacitação profissional, onde esse professor se sinta seguro, né, consiga ter na sua prática uma persistência, um objetivo bem delimitado de como trabalhar com essa criança, a partir dessa segurança teórica, para que ela possa também ser utilizada na prática. Essa relação teoria e prática tem que vir dessa segurança através de uma capacitação profissional. A diversificação de material didático, onde já falamos, através dos apoios visuais, das estratégias e recursos, em que ele vai confeccionar e elaborar para o ambiente escolar, tanto para a sua sala quanto para os outros espaços da unidade escolar. A organização do projeto pedagógico e do seu planejamento, né, se inserindo na construção do projeto político-pedagógico da sua escola, junto com seus colegas de trabalho, tentando sempre ter um professor de referência, um professor de uma série, né, em que possa fazer uma troca de experiência, de atividades, que também ajude ela nesse olhar, né, para essa criança com um transtorno global de desenvolvimento. Realização de adequações curriculares, onde ela vai receber o apoio do atendimento educacional especializado, do professor de sala de recurso multifuncional, em que ela vai poder estar utilizando esses recursos de forma adequada em sala de aula.
Novas metodologias, né? Às vezes o professor precisa lançar mão, sair de algumas estratégias que ela já tenha o hábito de utilizar, né, com o seu grupo, mas com a entrada de um aluno novo, ela tenha que ter uma certa flexibilidade, repensar a sua prática, né, e essas estratégias que são oferecidas para o seu grupo, com o objetivo de atender a todos os alunos. Mudanças dessas estratégias com a sua flexibilização e promover uma parceria, um encontro efetivo, que seja mensalmente, que seja na hora da entrada ou da saída do aluno, né, na sala, mas que ela tenha uma troca com a família para que a criança aprenda na escola e também saiba, né, e tenha essa parceria para que ela se desenvolva fora da escola. Os pais precisam também, muitas vezes, os pais precisam ser orientados para que algumas estratégias que são utilizadas dentro da sala de aula, eles possam dar continuidade na utilização dentro de casa, como é a comunicação alternativa ampliada. Esse recurso não é só para ser utilizado dentro da escola. A família tem que estar parceira nesse trabalho. Ele tem que usar essa comunicação em todos os ambientes em que ele tiver interação com o outro. O objetivo é dele se comunicar, dele se relacionar. E essa rede de apoio vem para fortalecer esse trabalho pedagógico e fortalecer também esse caminhar do aluno dentro da escola com a proposta da educação especial na perspectiva da inclusão. O professor do AE é um profissional capacitado, né, em que ele atua em salas de recursos multifuncionais ou na própria escola do aluno ou numa escola do entorno daquela comunidade, onde ele pode ir ao encontro desse professor e dessa escola, criar estratégias, elaborar recursos, facilitar a inclusão desse aluno e do trabalho pedagógico desse professor e atender o aluno, né, no atendimento educacional especializado, no contraturno. Se o aluno estuda no primeiro turno, ele no segundo vai à sala de recursos, no mínimo 2 dias por semana, para que o professor possa, através dos recursos, através das tecnologias assistivas que ele tem dentro do espaço da sala de recursos multifuncional, criar, né, um apoio, recursos e materiais para que o aluno utilize dentro do espaço escolar. O estagiário também é uma forma da gente apoiar o professor dentro da sala de aula. O estagiário, ele vem com a proposta de ser um mediador na relação da construção do conhecimento desse aluno, né? Não tirando a figura de autoridade e da importância do professor da turma. Quem cria as estratégias, quem orienta o estagiário que vai funcionar como mediador é o professor e o professor de atendimento educacional especializado. Mas ele vai favorecer essas relações do aluno com seu grupo, favorecer a relação desse aluno com os materiais pedagógicos e com o próprio recurso, né, os recursos que foram confeccionados para ele utilizar. E vai ser mais uma forma da gente favorecer, da gente validar, né, esses recursos dentro do espaço escolar. E outros mais, como a rede de saúde, junto com outros profissionais que possam auxiliar esse processo. Tá. Pode passar? É importante, como a Cris já falou, a parceria com a família, a compreensão que a família tenha da função da escola, que a gente já colocou, o acompanhamento próximo dessa família ao desenvolvimento desse menino, utilizando as mesmas estratégias que a escola, e o trabalho cooperativo, a corresponsabilização da família e da escola no desenvolvimento desse menino. A gente tem agora, foi criado o Dia Mundial sobre o Autismo, que é dia 2 de abril, já estamos pertinhos, é um dia que vai ser muito divulgado, porque o autista, ele agora está sendo muito trabalhado as questões da inclusão do autismo. E aí nós gostamos muito do Rubem Alves e nós gostaríamos de fechar com esse seguinte poema. Através dessa coisa toda que estamos fazendo, esperamos que as crianças sejam felizes, deem muitas risadas e descubram que a vida é boa. Esses meninos têm que descobrir que a vida é boa e que estar com a gente é muito bom.